Zubeldia reprova trabalho da arbitragem após derrota do São Paulo. Não respeitam. São Paulo sofreu uma derrota e perdeu a oportunidade de se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro. Situação complicada. São Paulo sofreu uma derrota por 2-0 para o Fluminense e viu a sua situação se complicar no Campeonato Brasileiro. Isso porque a equipe perdeu a chance de se aproximar do G4 da competição, ocupando atualmente a 6ª posição. Entretanto, essa não foi a única insatisfação com a partida. Isso porque o trabalho da comissão de arbitragem acabou gerando incômodo nos bastidores. E o que surpreendeu é a comentarista de arbitragem apontou irregularidade em gol marcado pelo tricolor carioca. Com isso, o trabalho do árbitro foi bastante questionado durante a partida, inclusive, pelo capitão da equipe Rafinha. Mas ele não foi o único, e o técnico Zubeldia aproveitou a coletiva de imprensa para reprovar o trabalho do profissional. Trabalho bem abaixo. O treinador ainda questionou a regra que permite apenas o capitão realizar reclamações, apontando para um desrespeito com os juízes. O primeiro gol eu já não protesto mais, porque estou marcado como já disse, lamentavelmente nesse aspecto não posso ajudar os meus jogadores. Concordo 100% com o que disse o Rafinha. Se deixa o Rafinha meio tempo mais ele é expulso. Não é só a equivocação do árbitro, há um autoritarismo dos árbitros, nem o capitão pode falar, apontou. Zubeldia ainda apontou que em muitas ocasiões esses capitães são punidos com o amarelo e por conta disso, destacou que esses profissionais não respeitam os grandes jogadores e suas equipes. Mandou a real. Teve uma vez no Internacional trocaram a faixa de capitão para falar com o árbitro. Não vi em nenhuma parte do mundo, mas entendo por que fizeram isso, a cada capitão que falava era punido. Não respeitam a trajetória, o contexto. Não respeitam jogadores como Lucas Moura, Rafinha, os capitães das demais equipes. Zubeldia ainda reclamou do primeiro gol marcado pela equipe carioca, que foi em uma cobrança rápida de falta na origem da jogada. No primeiro gol estavam vendo que o capitão iria falar porque havia confusão. Como o árbitro pode permitir que Thiago coloque a bola no campo com a mão? Se o árbitro deu a vantagem, dá de costas para a jogada e o Thiago coloca a mão. Foi ver ao VAR e não sei o que passou, concluiu. Comentarista de arbitragem aponta irregularidade em gol do Fluminense contra o São Paulo. Comentarista de arbitragem Renata Ruel classifica primeiro gol do Fluminense como irregular. Primeiro gol irregular, alega comentarista. Na noite do domingo 1º, o Fluminense recebeu a visita do São Paulo, no Maracanã. A partida foi válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O Flu venceu por 2-0 com gols de Cauã e Keno. O jogo foi marcado por uma grande controvérsia. O primeiro gol do time carioca, marcado por Cauã Elias ainda no primeiro tempo, gerou bastante discussão devido a uma possível irregularidade na jogada. A comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, fez uma análise do lance e destacou que o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva não aplicou corretamente a regra durante a jogada. Durante o lance, Calero e Thiago Santos disputaram a bola na origem da jogada. O assistente Guilherme Dias Camilo chegou a levantar a bandeira, sinalizando uma possível falta para o árbitro Zanovelli. No entanto, a marcação de uma infração só é válida após o apito do árbitro, o que não ocorreu. Vale lembrar que o assistente não tem autoridade para decretar a falta, apenas para alertar o árbitro principal. Em seguida, apesar de não ter ouvido o apito do árbitro para marcar a falta, Thiago Santos colocou a mão na bola e cobrou a infração que acreditava ter sido assinalada, dando início à jogada que culminou no gol de Cauã Elias. O lance foi revisado pelo VAR, que acabou confirmando a validade do gol. Na avaliação de Renata Ruel, o árbitro deveria ter assinalado uma infração contra Thiago Santos por tocar a bola com a mão, pois a falta só poderia ser cobrada após o apito do árbitro. Assim, o zagueiro tricolor não deveria ter iniciado a jogada sem a devida autorização. Próximo jogo do São Paulo. Com a pausa para a data FIFA, Zubeldia terá tempo para preparar o elenco visando o 2 graus jogo contra o Atlético Mineiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2024. Lucas Moura desabafa após derrota do São Paulo contra o Fluminense. Banho de água fria. Convocado para a seleção brasileira, atacante também projetou sequência do soberano. Derrota no Maracanã. Faltou inspiração ao São Paulo neste domingo 1º no Maracanã. O tricolor paulista foi derrotado por 2-0 diante do Fluminense, em partida que valeu pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o soberano descer para a 6ª posição na tabela com 41 pontos.
Agora, o São Paulo vira a chave e foca no jogo contra o Atlético Mineiro, que será na quinta-feira, dia 12, após a data FIFA. A partida vale pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Desabafo de Lucas Moura. Capitão do São Paulo, o atacante Lucas Moura fez um desabafo após a derrota da equipe no Maracanã. Para o camisa 7, o tricolor conseguiu tomar o controle da partida na etapa final e teve chances de chegar ao empate. Mas na sequência, lamentou o segundo gol do Fluminense, que selou a derrota paulista. Bom, jogo muito difícil. Eu acho que foi um primeiro tempo um pouco abaixo do que a gente pode entregar. No segundo tempo, a gente melhorou bem, a gente conseguiu controlar o jogo. Tivemos algumas ocasiões ali que, com um pouco mais de capricho, a gente teria empatado o jogo, disse Lucas. O segundo gol foi um banho de água fria. Eles não criaram muito no segundo tempo. Mas é assim, jogo grande, jogo de detalhes. Resultado que a gente não queria. Agora vai ter um tempo para se preparar para o jogo da Copa do Brasil, afirmou. Convocação. Convocado pelo técnico Dorival Júnior para os compromissos da seleção brasileira nas eliminatórias, Lucas Moura celebrou o convite do treinador e afirmou que realiza um sonho ao voltar a defender a amarelinha. Feliz com a convocação, uma grande notícia. É um grande sonho que eu estou realizando, de poder voltar para a seleção depois de 6 anos. Agradecer aos meus companheiros de clube, torcedores, minha família. E a dar sequência, agora começa uma parte decisiva da temporada, concluiu. Rafinha não entende postura do árbitro em Fluminense x São Paulo, é complicado. Lance que originou o gol do Flu começou com a polêmica envolvendo Caleri e Thiago Santos. Sequência negativa de resultados. Na noite do domingo 1º, o Fluminense recebeu a visita do São Paulo, no Maracanã, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O Flu venceu por 2-0 com gols de Cauã e Keno. A polêmica principal da partida aconteceu exatamente no lance do gol. Caleri e Thiago Santos dividiram no meio do campo. A arbitragem marcou falta a favor do Fluminense. Assim, na sequência do lance, Cauã balançou as redes do Maracanã. O lance deu origem a uma discussão no gramado do estádio. O juiz Paulo César Zanovelli da Silva foi até o VAR e confirmou o gol do Fluminense. Nas redes sociais, torcedores do São Paulo não aprovaram a desfecho da jogada. Entrevista de Rafinha. Após o fim dos 45 minutos iniciais, Rafinha foi até o centro do gramado e conversou com Paulo César Zanovelli da Silva. Logo em seguida participou de uma rápida entrevista ao Grupo Globo e falou sobre a arbitragem. Quanto à arbitragem é complicado. A gente recebe uma informação que só o capitão pode falar com o árbitro. A gente fala com ele e recebe amarelo. Jogo passado na Copa do Brasil, recebemos essa informação dentro do vestiário, disse o lateral do São Paulo. Rafinha continuou falando sobre o que conversou com o juiz. Eu falei para ele se eu sou o capitão, vou questionar algo com você e tomo cartão. Então, os outros irão receber o vermelho? Eles falam uma coisa e fazem outra, disse em entrevista ao Grupo Globo. Próximo jogo do São Paulo. Com a pausa para a data FIFA, Zubeldia terá tempo para preparar o elenco visando o 2 graus jogo contra o Atlético Mineiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2024. São Paulo tem o sim para anunciar ídolo do Boca Juniors e negócio ganha desfecho. Jogador sinalizou que gostaria de atuar com as cores do soberano no futebol brasileiro. Quer jogar no tricolor. O São Paulo vem já há alguns anos, recuperando o protagonismo no futebol brasileiro. Campeão da Copa do Brasil em 2023, o time do Morumbi segue vivo em todas as competições desta temporada e sonha com um grande título. Apesar disso, a situação não é tão simples. A equipe é a 5ª colocada do Brasileirão e saiu em desvantagem no mata-mata contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Em meio a isso, o tricolor ganhou a oportunidade de anunciar um dos grandes nomes do Boca Juniors nestes últimos anos. Trata-se do atacante Dario Benedetto, que foi oferecido ao clube. São Paulo toma decisão e negócio ganha desfecho. A informação é do portal RTI Esportes, que colocou o gigante paulista como um dos diversos clubes aos quais o atacante argentino foi oferecido no futebol brasileiro. Ele que deixou Boca Juniors há algumas semanas e vem tentando se mudar para o Brasil, tendo, inclusive, uma proposta oficial do Cruzeiro com um salário de R$200 mil por mês. Todavia, mesmo sinalizando positivamente para um acordo com o São Paulo, Benedetto foi prontamente recusado pela diretoria do clube, que não deseja contar com o veterano. Diante deste cenário,
crescem as chances do artilheiro de 34 anos assinar um acordo com o time mineiro, caso concorde com o contrato de produtividade que foi oferecido. Essa informação também pertence à RTI Esportes.